Vi tudo isso e muito mais. Vi policiais agarrarem homens na praça principal de Conquista e jogá-los em camburões. Vi os professores mais competentes e prestigiados serem afastados e presos ou exilados. Vi a recém-inaugurada Universidade de Brasília ser invadida por tropas de choque e seu projeto acadêmico ser totalmente destroçado. Vi soldados invadirem residências para queimar bibliotecas particulares. Vi a proibição do livre acesso dos estudantes às bibliotecas das escolas e das universidades. Vi reitores se submeterem covardemente às ordens do coronel Jarbas Passarinho, salvo a corajosa PUC de São Paulo, a única que ousou em desobedecer às ordens ditatoriais. Vi diretores proibindo reuniões com mais de 3 estudantes nas salas das faculdades. Vi o fechamento dos grêmios, dos diretórios acadêmicos e da UNE. Vi os sindicatos combativos serem fechados e seus diretores amordaçados, transformarem-se em delatores muito bem recompensados. Vi cemitérios e covas clandestinos se multiplicarem. Vi o ato institucional número 5 espalhar o terror pelos campos e cidades. Vi o decreto 477 caçar os estudantes de colégios e universidades. Vi os presos políticos serem violentamente torturados. Enfim, vi a consciência crítica do meu país ser aniquilada. Cale-se. Naquele tenebroso tempo, todo dirigente era um ditador, todo desconhecido um delator, todo torturador era um rei, todo soldado era um marechal e todo marechal era um deus. Vi tudo isso e muito mais, e meus colegas, muitos da UFBA, querem que eu fique calada, dizendo que eu falo demais. Cale-se. Tempos difíceis. A todo instante, todos os dias, as rádios repetiam solenemente a palavra de ordem do ditador: Brasil, ame-o ou deixe-o. Você optou pela França porque se sentia asfixiado pela fumaça escura que embaçava o céu brasileiro. Preferi ficar aqui, lutando. Se todos tivessem ido, quem teria feito as passeatas e os panfletos? Se todos tivessem ido, nada teria mudado. Poucos professores de geografia conhecem o Brasil que nem eu. Quando estudava engenharia, eu procurava estudar bastante, tirar nota bem boa para passar por média, porque eu teria 4,5 a 5 meses de férias. E aí eu caía na estrada, na companhia daqueles maravilhosos hippies, que nada tinham a ver com os meus colegas padronizados da engenharia. No bolso, dinheiro suficiente para pão, banana, leite, mas uma curiosidade irrefreável. Dormíamos debaixo de caminhão que estacionava à noite em postos de gasolina, em atos de igreja, em casas de universitárias, em cantinhos escuros das rodoviárias, principalmente lá no Rio Grande do Sul, que tem até boate na rodoviária. Então a gente dormia ouvindo o som da boate, não tinha dinheiro para entrar na boate, ficava ao lado, né? Pregávamos paz e amor, enquanto os americanos tentavam destroçar os vietnamitas
E os reacionários gritavam: vão trabalhar, vagabundos. Era um garoto e, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Cantava Help and Chicken to Ride, Oh Lady Penny Yesterday. Cantava a vida, a liberdade, mais uma carta sem esperar. Dessa guitarra nos separou, fora chamado Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Song. Feito coração na mão, mais uma pedra. Para papá, para papá, para papá, papá. Quando eu estudei na escola de engenharia, quando eu, acho que a época de Rogério, não sei se João Augusto está aqui, quando nós estudamos na escola de engenharia, pelo menos para o meu grau de sensibilidade, aquilo era um verdadeiro campo de concentração nazista. E havia 10 mulheres e mais de 1000 homens, e eu, uma mulher doente de timidez. Imagino que não sofri com aqueles leões, né? Adivinhava até o dia que eu estava menstruada. Eu ia subir naquela escadaria, gritando lá, aquele monte de homem, boi, boi, que a maioria do interior está menstruada, é boi, né? E eu vi muitas cenas picantes ali na escola politécnica. Não sei se os meus contemporâneos, tem algum aqui, perceberam. Um dia um professor de transporte estava dando aula. Aí entrou o hoje famoso cineasta Edgar Navarro, sempre rebelde, com um boné. O professor parou e disse: eu não suporto esse tipo de provocação. Ou o senhor se retira da sala, aliás, perdoe-me, ou o senhor retira o boné, ou eu me retiro da sala. Edgar: mas professor, o que é que meu bonezinho está lhe prejudicando, professor? E aí o cordão dos puxa-sacos começaram: tira, tira, tira. Quando viu que Edgar não ia tirar, um foi por detrás e de supetão tirou. Foi exatamente nesse dia que eu comecei a ter nojo de professor, de aluno que puxa saco de professor. Detesto, tenho alergia, sabe? Outro casinho, um professor de topografia estava dando aula, uma demonstração enorme. O quadro da Politécnica era uns 15 metros, então encheu o quadro, demonstração, apagou. Quando estava no meio do outro, a gente não aguentava mais. Um aluno, um colega que fez Cefet, disse, bem tímido: ô professor, eu vi isso num livro que eu estudei lá no Cefet, tem essa demonstração assim, bem mais simples, bem menor. Ele se espigou todo e disse: bem, já que você está dizendo que sabe mais do que eu, não tem importância. Você vem, assuma a cátedra, que eu vou me embora. O bichinho procurou assim um buraco para meter a cabeça de vergonha. E tinha uma professora generala de matemática, até os homens mais viris. Tinha traumas, tinha tremuras, quando lembrava do nome dessa mulher. Aí nós fizemos uma prova difícil e tal, mas a gente estudava feito burro. Aí deu que deu uma semana, 2, 3, o mais ousadinho da turma, mais gaiato, disse: professor, e na nota? Tem nota não? Teve muita prova boa. Concluí que houve pesca. Anulei a prova. Quarta-feira que vem vocês vão fazer outra. Nem eu tive coragem de falar nada. Mas é claro que mesmo naquele ambiente tinha excesso. Toda regra tem exceção, né? Então eu me lembro de Mascarenhas, Antônio Carlos Mascarenhas, até poeta, né, também, sendo poeta tinha que ser diferente.
Laranjeiras, professor excelente de concreto, de estruturas. Quem mais, meu Deus? Erundino, Pousada Presa. Valente, esses eram professores maravilhosos. É proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. Bom, os de melhor memória sabem que eu atuei ativamente na PUB nas décadas de 80 e 90. Participei dos comandos, todos os comandos de greve aqui, Comando Nacional de Greve lá em Brasília, só faltava morrer, porque como eles eram muito desorganizados, em vez de começar a reunião às 8, ia começar às 12, só batendo papo. Então depois eu tomei uma geriza e não fui mais, né? E o que eu acho interessante é que nas reuniões, eu nunca fui partidária, nunca filiei a um partido. E nas reuniões do comando, geralmente minhas propostas eram rejeitadas. Porque era eu só, não tinha um colega de partido para dar ressonância, às vezes um outro, que falava uma bobagem, não era grande coisa, mas era de um partido lá de esquerda. Então o seguinte do mesmo partido começava assim: conforme brilhantemente falou fulano. Aí sempre minhas propostas, 95% rejeitadas. Mas quando chegava nas assembleias gerais, que a mesa apresentava as propostas do comando, era das primeiras a me inscrever. E representava as mesmas propostas derrotadas no comando. Na hora da votação, minha gente, 99% das vezes eram as minhas propostas que eram aprovadas na Assembleia Geral. É claro que meus colegas ficavam putos, mas eu nem ligava. Quando possível, eu prefiro a democracia direta, porque já vi muitos representantes traírem suas bases. Caminhando contra o vento, silêncio sem dar o convento, no quase sol de dezembro. Eu vou. Sempre que os colegas grevistas, sempre tem uma fase assim, ficar mais desanimados, eu, para animá-los, fazia uma paródia, né? Levantar o astral da turma. Algumas vezes eu passava até na Assembleia dos Funcionários, só por delicadeza. Precisar e não precisa, eles estão sempre muito unidos, muito animados. Eu lamento muito, professores aqui presentes, que nós, professores, somos muito menos politizados do que os funcionários. É uma pena, né? E agora, deve ter alguém aqui que me conheceu, que me viu atuar nas assembleias, e relembrar é viver. Portanto, eu vou conceder uma oportunidade de alegria, de lembrança a eles, cantando uma das paródias que eu cantava lá. Me arrenego de quem diz, ó, o som, rapaz, está me prejudicando. Me arrenego de quem diz que a universidade se acabou. Ela hoje está mais viva do que quando começou. E para mostrar que é verdade, um exemplo logo lhe dou. Ela está sendo defendida por funcionário e professor. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é bom, bom. Onde estão os estudantes que ainda não apareceram? A sua atitude contemplativa está me levando ao desespero. Isso é muito mal, isso é muito mal, isso é muito mal, isso é mal, mal. Embora filhos da ditadura, treinados para ser alienados, é chegado o momento de se tornarem mais ousados. Isso é necessário, isso é necessário, isso é necessário, isso é necessário. Embora filhos da ditadura, treinados para a apatia, já passou do momento de construir uma utopia.
dia. Isso é necessário, isso é necessário, isso é necessário, isso é necessário. Com os 3 segmentos unidos, com determinação e coragem, haveremos de construir uma grande universidade. Isso não tem tesão, isso não tem tesão, isso não tem tesão, isso não tem... E sem tesão não há solução. E é por isso que eu digo que a universidade não se acabou. E quem tiver pensando o contrário já morreu e não notou. Isso não tem tesão, isso não tem tesão, isso não tem tesão. E sem tesão não há solução. Isso não tem tesão. Tá bom, tá bom. Vai lá, professora. Eu adoro os estudantes. Eu acho que é porque a minha cabeça é muito mais parecida com a deles do que com a dos meus colegas professores, a maioria dos quais muito puritanos. Eu telefonei para Ibanez nesse evento lá da Universidade de Brasília, um ex-reitor amigo meu. Falei, e aí, Ibanez, qual foi a participação dos nossos colegas docentes? Ele disse, só Joaquina, a maioria vacilante. Outra parte dizia, é muito delicado, o reitor é um professor que nem nós, como é que a gente vai fazer movimento para derrubá-lo? E aí vieram os estudantes com o seu destemor, idealismo próprios da juventude e jogaram fora aquele reitor corrupto. Eu acho que nós estamos devendo uma homenagem àqueles maravilhosos estudantes. Por que não uma salva de palmas para eles? Estudante não é só para estudar. Estudante precisa se engajar. Estudante não é só para estudar. Estudante precisa se engajar. É proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. Comecei a trabalhar na UFBA em 1975. Até o ano de 80 eu me esforcei para ser uma boa professora. Eu não filava nunca aula, eu não chegava atrasado, eu fazia textos para ajudar meus alunos, eu me colocava à disposição fora do horário de aula para ajudá-lo, mas uma mera professora. Em 1980 tive o prazer de receber uma turma de alunos que resultou de uma seleção que a Petrobras fazia em todas as 19 escolas de geologia da época, e trazia os melhores para cá para fazer o último ano de geologia, cumulada com uma já especialização em petróleo. Eles tinham uma bolsa vultosa, se fossem aprovados em todas as disciplinas, seriam automaticamente contratados pela Petrobras. E era uma diversidade, porque vieram de todos os estados, carentes afetivos, porque longe de suas famílias, etc. Eu sofrendo horrores por causa de uma separação amorosa. Então, uniu, digamos, a faca com o queijo, e nós fizemos uma grande amizade. Eu tinha acabado de levantar minha casa de 2 andares, no fim de linha da federação, e acabou o dinheiro para o acabamento da casa. E essa amizade ficou tão intensa que resultou nesses meninos e meninas indo para minha casa todos os fins de semana que não tinha prova, para me ajudar. Então chegava, eu dividia assim em grupo. Você vai ser colocador de piso, eu vou lhe ensinar. Você vai lixar a parede e portas para poder pintar. Você já vai pintando as paredes já lixadas. Você vai azulejar, rejuntar. Ou seja, eles me ajudavam e eu lhes proporcionava 2 novas profissões, servente e pedreiro. E foi uma coisa espetacular. Olha o que eu descobri. Os alunos de notas melhores, em geral, era fraco lá no trabalho manual, e vice-versa. Foi aí que eu desconfiei
que não existia uma só inteligência. Anos depois, chegando na banca, encontrei em caros amigos um artigo dizendo que são 8 as inteligências. Fiquei fascinada. Tirei até hoje cerca de 10 mil xerox para distribuir com os alunos do Expogé, os estagiários e todo mundo que por lá passa. Esses alunos me proporcionaram deixar a profissão de professora, o status, a condição de professora, e elevar-me à condição de educadora, que é muito mais, né? Então, para agradecê-los, eles não são muito mais novos do que eu, não. Eu entrei em 76, isso era 80, são 5 anos ou 6 mais novos do que eu. Seus filhos hoje já estão de 20 e tantos, e eu fiz, para homenagear as filhas e filhos deles, o poema Minha Filha, e convidei as mães Irma, Nice e Angélica, cujos maridos foram para lá procurar menina nova e elas tiveram que arcar com toda a despesa, a educação dos filhos. É um conselho delas para suas filhas e filhos, né? Vá, minha filha, viver tua vida, construir teu destino, conhecer o mundo e aproveitar-se de tudo que ele pode oferecer. Arrisque-te, porque uma vida medrosa é muito chata e desinteressante. Escute bastante, observe tudo. Reflita sobre todas as coisas. Estude muito, leia muito mais. Seja amiga do conhecimento. Sua companhia nos faz mais atraentes. Vá a todas as festas, assista a todas as peças, conheça muitos lugares, ouça todas as músicas e lembre-se, todo preconceito é injusto. Todo preconceito é injusto, devendo, pois, ser evitado. Estude várias línguas, comunique-se com o mundo. Quem é cercado de amigos é mais feliz e goza de mais saúde. Leia os poetas, aprecie os pintores, aprenda com eles a desenvolver a sensibilidade. E durma pouco, que a vida é gostosa e curta. Curta! Nunca te acomode, nem perca a capacidade de se indignar. Uma vida submissa é muito insossa. Seja solidária com os excluídos e humilhados. Desenvolva a tua coragem política. E nunca se cale ou se acovarde diante da coisa errada ou injusta. Vá, filha, e jamais deixe de sonhar e de correr atrás de teus sonhos. Corre! Corre, corre. Seja sempre gentil com os humanos e respeitosa com a natureza. Cultive a tua beleza interior e não te pegue externa, porque esta, infelizmente... O quê? O quê? Quando a gente menos espera, vem a velhice e a leva. Se tiveres fome, peça. Se for preciso, furte, mas não roube jamais. Se um dia fraquejares, confesse teu crime. Clame perdão, mas não minta, porque a mentira tem pernas curtas e torna a pessoa indigna. Vá, minha filha. Não se preocupe comigo, pois se assim fores, estarei sempre feliz e orgulhosa por ter te oferecido ao mundo. Mas não abandones teus amigos, nem se esqueça de tua mãe, essa tua inveterada amante. Ter estudado na UFBA, ter trabalhado na UFBA, foi imensamente gratificante para mim, particularmente por 2 motivos. Ali diria 3. O primeiro é que se não fosse a UFBA, eu não teria me graduado, porque na minha época a gente nem lembrava que a Católica existe, já existia, porque a gente não podia pagar, então para nós só tinha a UFBA mesmo. Segundo, conheci um monte de pessoas interessantes, maravilhosas. E terceiro, tive o prazer de morar na casa da Universitária do Canela, aquele paraíso onde convivi com mais 115 moças
todas pobres, felizmente, todas vão bem hoje na vida, todas bem posicionadas, pobres esforçadas, né? Eu diria que eu não vivi a Universidade Federal da Bahia, porque, como eu disse, ela toda era um campo de concentração, e eu também era muito tímida, não havia nenhum evento extraclasse, mas quando eu atravessava a porta da residência, até minha timidez doentia se evaporava. Para eu estudar, eu tinha que botar assim, ó, um triângulo, dizendo expediente encerrado. Portanto, meu amigo, vamos lá. A UF é uma instituição pouco sensível. Eu quero falar agora apenas, já elogiei, maravilhosa, divina, aprendi, etc. Agora vamos falar um pouco, criticar um pouco. Sem crítica não é Joaquina, né, professor? A UFBA é uma instituição pouco sensível. Para pessoas sensíveis, artistas assim como eu, a UFBA realmente é muito fria. E eu peço, se tiver alguém duvidando aqui, que ouça um aposentado ou um ex-aluno. Quando eles, por saudade, que é natural, né? Passaram aqui tantos anos, retornam à sua faculdade, os professores estão assim, ó. Ó, eu não posso falar com você que eu estou preparando um relatório do CNPq. Eu estou arrumando aqui a viagem do campo. Olha, vai falando aí que eu estou trabalhando, mas não pode lhe ouvir. Eu estou aqui no computador. A pessoa sai arrasado. Isso quando diz alguma coisa, que às vezes ainda diz, olha, eu não tenho tempo para você. Nem um minuto eu tenho para você. Então isso é lamentável, né? Outra coisa, esta universidade odeia a crítica. Nos meus 23 anos de professora, na minha unidade eu não vi nenhum estudante crítico passar em concurso para professor e nem em seleção para mestrado e doutorado. Nenhum, não houve exceção. Se tu é crítico desgramado, fique padecendo, evoluir. Se depender de nós professores, a quem você criticou, nada. Uma colega minha, 6 meses depois de aposentada, teve saudade, é natural, e foi visitar a sua... É Jocinha, minhas histórias são Jocinhas. Diz ela que mal entrou assim na portaria, encontrou um professor que parou assim assustado e disse: ué, o que é que você vai fazer aqui? Você não é aposentada? Para quem tem sensibilidade, isso é uma facada no peito, né? Eu fui vice-diretora e logo depois me candidatei a diretora. Fui a mais votada. Mas o reitor, que está inclusive aqui presente, preferiu a nomeação do 5º lugar, que tinha tido uma votação pequena, né? Fui a mais votada para a eleição de vice-reitora, eleição direta, é óbvio, para a vice-reitora da UFBA. Primeiro lugar. Na hora da votação, pelos conselhos superiores, que para ir para Brasília tem que os conselhos superiores respaldarem, o reitor tirou um nomezinho assim de algibeira de uma pessoa que não tinha nem muita experiência administrativa nem nada e confrontou com o meu empate, critério de idade, ele ganhou. E ele ganhou apenas porque um dos representantes do DCE, que era um dos promotores da eleição direta, chegou atrasado. E ninguém se preocupou em saber. Hoje, anos depois, encontrei uma coincidência. Esse estudante estudava na faculdade, onde uma professora ensinava a disciplina mais difícil, que entrou também na lista 6ª, terminou sendo a escolhida e foi a vice-reitora. Não estou dizendo nada, estou apenas constatando um fato. Convido o Adalto. A crítica. Ah, meu amigo, você não sabe o quanto a crítica é perseguida.
neste mundo de gente pedante que se considera perfeito. Aos que a temem, porque ela é o espelho de seus erros e omissões, estes tentam desqualificá-la. Aos que a odeiam, porque ela capta e denuncia os seus sofismas e mentiras, estes tentam amordaçá-la com todo o vigor da ira. Aos que a detestam, porque não têm competência para contracenar com ela, estes tentam distorcê-la para facilitar a sua contestação. Ainda os que tentam amordaçá-la, porque ela rememora fatos que preferiram estar enterrados. Estes tentam persegui-la duramente, até mesmo com a morte. Poucos reconhecem que, embora incômoda, é a crítica que faz avançar a história com seu olhar penetrante e seu julgamento corajoso. Poucos conseguem enxergá-la como guardiã da democracia, vê-la como um ato de amor e expressão de solidariedade. Ninguém tenta conseguir. Quase ninguém conhece, quase ninguém não leu, quase ninguém leu o estatuto e o regimento da nossa universidade. Mas herdei um pouco a curiosidade da minha mãe e fui lá ver. E descobri, são 3 as funções da UFBA, e de qualquer universidade, pelo menos federais, mas acredito que todas, né? Primeira, formar profissionais, todo mundo sabe. Segunda, fornecer aos seus alunos elementos de cultura geral, para que eles passem a pensar de forma abrangente e não bitolada. Terceira, orientar os alunos para o exercício da cidadania, desenvolver-lhes a consciência crítica. E na minha avaliação, pode até dizer que é severa, eu achei que a UFBA estava cumprindo só a primeira, e não é que estivesse assim formando profissionais super bem preparados, malmente a primeira. Fiquei triste, porque eu achei que a segunda, acho que a segunda, e principalmente a terceira, são até mais importantes, se me fosse obrigada a escolher as mais importantes. Então decidi, eu era uma grande liderança, tinha grande prestígio na época, porque militava na PUB, e foi fácil, numa semana, eu consegui juntar 143 professores, estudantes, ex-alunos e funcionários. Escrevi, com a ajuda de uma pessoa que talvez esteja aqui presente, assessora jurídica gratuita do Espogel, o estatuto. Vocês não sabem. Nas reuniões, na Assembleia Geral, para tentar aprovar o estatuto, escolher a primeira diretoria, o diretor da unidade pegava um monte de professor puxa-saco e jogava dentro da Assembleia só para inviabilizar. Professor Joviniano, se eu não tivesse tido a experiência da militância política, com certeza teria sucumbido. Mas no movimento político, na militância política, a gente aprende a ter jogo de cintura. E também, sonho é sonho, ninguém mata. Conseguimos aprovar o estatuto. E aí foi uma perseguição, dia a dia, durante 4 anos. Quando acabou o mandato, eu estava extremamente estressada, mas seguramente com o meu psicológico reforçado. Tinha momentos que juntava o chefe do departamento, o diretor da unidade e a reitoria para me perseguir. Era o mandato do professor Rogério Vargas, aqui presente, hoje meu grande amigo. E eu achava que era ele. Mas depois que ele entregou o mandato, que a gente se aproximou, aliás, na cara de pau, eu precisava de uma coisa e ele era, no momento, secretário municipal de cultura. Eu liguei para a casa dele, falei, vou ver se esse cara guarda mágoa. E ele me disse, olha professor, não estou lhe prometendo nada, mas na quarta-feira me telefone.
Na segunda, a professora Ieda estava lá fazendo uma visita de cortesia ao Espogel e não me deixa mentir. Ele pediu para eu ligar na quarta e ele é que me ligou na segunda dizendo que eu podia mandar buscar o que eu queria. Esses e outros fatos me mostraram que se trata de um homem de coração generoso. Eu que o admirava muito por determinação e coragem, porque enfrentou uma greve de 3 meses e assumiu seu cargo de reitor da UFBA, passei a admirar a sua generosidade, a sua solidariedade. E foi aí, Deus me perdoe se eu estiver errada, que eu concluí que toda aquela trama diabólica saía do gabinete da vice-reitoria e da diretoria da unidade. Deus me perdoa se eu estiver errada. Calúnia, minha amiga Helena Rodrigues, a maior flautista da Bahia, vai cantar Calúnia, tocar Calúnia. Calúnia não é outra. Chico Buarque. 3 e 1. Como a política está no meu sangue, nos meus cabelos, em minhas veias, em tudo, quem sabe fazer. Eu fiz campanha para alguns reitores, candidatos a reitor da UFBA. E fiz muito mais, gastei 3 meses de minha vida por um deles. Eu fiz vídeo para botar nas portarias das unidades. Eu ia com ele durante uns 3 meses em todas as unidades onde ele ia fazer campanha. Fiz de tudo, né? Os próprios candidatos de oposição diziam: Joaquina vai responder ou não pela sua vitória. Tomou posse e veio a primeira decepção. Eu tinha apoiado porque era um grande educador, cabeça, mentalidade maravilhosa, mas que depressa ele pegou o cargo, o exercício do cargo, e entregou a uma pró-reitora de planejamento extremamente autocrática. Falei: não, gente, eu pedi muito tempo minha vida lutando para derrubar a ditadura e de repente enfrentar um autocrata. Mas aí eu me enganei, eu tentei me enganar. Falei: não, o homem é grande mesmo. Um homem que recebe um cargo tão alto e coloca nas mãos de uma mulher, no mínimo não é machista, é formidável. Daí a pouco mandou todo mundo tirar retrato para fazer crachá. Só podia entrar nas unidades, na reitoria com crachá. Falei: universidade tem clima para isso? Isso é lá para o exército, né? Mas fiquei calada. Aí veio a oportunidade de rompimento, de partir para a oposição. Essa pró-reitora, que era quem de fato mandava, mandou um ofício por ordem dele. Esse por ordem é só para enganar. Na verdade era ela que dava a ordem a ele. E aí dizendo que os diretores deveriam expulsar todos os lavadores de carro, vendedores de plano de saúde, o Dom que vende lá sorvete na frente do Banco do Brasil, que a gente chega lá com sede e dá graças a Deus ter aquele sorvete, todo mundo expulso.
Eles vieram me falar, disse, não sou advogada, eu acho que quem está sofrendo é que tem que lutar. Mas por acaso, no outro dia eu passei aqui em frente da reitoria e pensei comigo, sabe uma coisa? Talvez nem receba esses pobres vendedores, etc. Já que eu estou aqui, por que não entrar? Estacionei, fui falar com a pró-reitora. Passamos 1h30. 2 cabeças duras. Nem eu conversei que ela estava errada, nem ela a mim. E no outro dia, eu sempre peguei um papel, botei assim. A reitoria da UFBA decidiu expulsar os lavadores de carro para sob o argumento de que está havendo desvios de dinheiro da UFBA para atividades acadêmicas para pagar a água dos baldes que eles usam para lavar os carros. Você é a favor ou contra? E fiquei o dia inteiro ali postada na mesa de geociências, pegando estudantes de lá, estudantes de fora que estudam lá, vendedores, visitantes, pai de alunos, vai buscar aluno, marido, busca esposa, etc, etc. Se eu não tivesse ido almoçar no Instituto de Física, teria sido 100% contra o ato do reitor, ou da pró-reitora. Passei lá, ela tem um bocado de amigos lá e baixou para 97%. 97%. Não satisfeita, peguei um papel assim, 2 páginas, e comecei dizendo o resultado para lá e mostrando a ela, que ela dizia, estou fazendo isso em nome da ética, ética no serviço público. Todo mundo, aparentemente, claro que não é a favor da ética, mas pensando, não achei isso em nenhum livro, descobri que a ética é plural, e que a ética que ela estava defendendo, para mim, era a ética burguesa. Lá adiante vocês vão saber porque que eu disse que era a ética burguesa. E fiz 2 páginas, etc., com cópia para o reitor. Ficaram os lavadores, o vendedor de picolé, que até no depoimento disse que ficou por causa do prestígio meu. Não foi prestígio não, meu senhor, foi muita luta. E vocês ficaram, mas o Espogel foi expulso. Porque esse reitor expulsou logo o curso de inglês. E veio um outro muito covarde, por sinal, o contrário, desses bem covardes. Então eu mandei a proposta de renovação do convênio que Felipe tinha assinado, aquele reitor que me decepcionou, um maciço relatório de atividades. Tinha anos em que, em extensão, geociência ganhava primeiro lugar na UFBA, passando para trás até medicina com seus 300 professores, engenharia com seus quase 300, etc. Nada disso foi observado. Também não tive resposta. Um ano depois, a diretoria disse, sabe uma coisa? O Espogel não é muito bem visto porque é um órgão político, incita os estudantes, vão dizer, denunciar a gente, dizer que a gente é invasor do espaço público. Vamos embora. 6 meses depois, estava coordenando o Congresso Nacional do Meio Ambiente, fui com o diretor do IGEL e a sede do Departamento de Geografia falar com o novo reitor. Quando acabou, tratando o que fomos tratar, o diretor e a sede do departamento procuraram assim, um buraquinho para jogar a cabeça com vergonha, porque eu disse assim, doutor Euni, o senhor é pesquisador, eu também sou. Concorda? Concordo. O ingrediente maior de um pesquisador é a curiosidade, é ou não é? É. Pois é, doutor Euni, tantas vezes eu vou dormir, eu fico com a curiosidade, querendo saber por que o senhor não renovou o convênio de cooperação cultural UFBA Espogel. Só ocorreu isso? Eu não acredito, ocorreu. Hoje de tarde até 5 horas, professora. Eu vou ver o paradeiro desse processo. E eu, ousadamente, como gosto de ser, disse assim, doutor Euni, eu sou um pouquinho mais nova, mas tenho lá minhas experiências. Não prometa aquilo que o senhor não vai poder cumprir. Eu tenho certeza absoluta que esse processo foi descaminhado propositadamente. Morreu. Até hoje não me telefonou às 5 horas da tarde. Como prometeram, né? E eu fico pensando o seguinte, esses reitores cometem muitos equívocos, mas não só eles. Todos os dirigentes públicos praticamente. E eu culpo os dirigentes públicos? De jeito nenhum. Compreendo-os nos seus erros. Se eu tiver que condenar alguém, que achar que alguém é culpado, é a universidade. E eu coloco 3 razões correndo por causa do tempo. Primeiro, porque só se preocupa, como já disse, em passar conhecimentos técnicos. Não se preocupa em formar pensadores, cidadãos.
Isso é muito grave. Alguém que exerce um cargo público e não tem consciência política, não tem compromisso social com os mais pobres. Segundo, desde o primário até a universidade, após, quanto mais pós, mais a coisa fica fragmentada. O conhecimento é passado para a gente de forma fragmentada. Como é que eu vou querer que um dirigente público tenha visão holística, visão abrangente, visão de conjunto, se nunca lhe foi ensinado isso nas escolas e universidades? E quem tem visão linear, que é bitolado, não pode ser um grande dirigente. E terceiro e mais doloroso, os tais sistemas de avaliação. Eles botam um monte de aluno na sala de aula, separados dos livros, dos notebooks. Tem uns que proíbem na escola de direito da gente usar até o código, querem que a gente memorize. E aí, minha gente, eu vou confessar uma coisa que eu só confessei para uma pessoa lá. Na escola de engenharia, quando os professores queriam que eu levasse fórmulas memorizadas, fórmulas cuja demonstração era muito longa, não dava para fazer na prova, eu passei a fumar, para ter os fósforos, as caixas de fósforos e as carteiras de cigarro para colocar as fórmulas. Jamais aceitei memorizar a fórmula para fazer uma prova hoje, tirar 10 e esquecer daqui um mês. Isso é burrice demais para meu gosto. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O tempo estancou de repente e eu fui muito então que cresceu. Um momentinho aí. Como eu disse, ficaram os vendedores, ficaram os lavadores, mas o Expogel foi expulso. Logo o Expogel, que foi criado com aquela finalidade nobre que eu disse aqui, logo o Expogel que promovia dezenas e dezenas de cursos de extensão, algumas vezes com 40 vagas, 30 das quais bolsa para estudante carente. Logo o Expogel que praticava preços, eu fui ao reitor, um desses reitores, não precisa falar o nome, levando um bocado de prospecto de curso de extensão de Expogel e outro bocado da UFP, e disse: magnífico, o senhor acha que é normal o Expogel cobrar preço bem mais barato, o Expogel que tem que pagar os professores não são pagos pelo MEC, o Expogel que tem às vezes que alugar espaços, cobrar um terço, metade do preço do departamento da UFBA? Sabe o que ele me disse? Reitor não tem gerência de departamento. Eu disse: eu teria, reitor, porque no mínimo eu chamaria os estudantes e incitaria eles para lutar contra esse estado de coisas, no mínimo, mas como autoridade eu iria tentar interferir. Expulsaram o Expogel, mas continuam na UFBA fundações que não têm a menor preocupação com a formação do aluno, fundações que promovem cursos de especialização, MBA, etc., cobrando às vezes o dobro das faculdades e universidades particulares. E é por isso que eu digo: onde estão os estudantes que ainda não apareceram? Mas eu gosto da UFBA, eu critico a UFBA e tudo mais. Eu fiz até uma poesia para a UFBA. UFBA, te amo. A UFBA é, antes de tudo, um saco, com seus dirigentes carreiristas, motivados por vaidades pessoais, sua estrutura positivista fragmentando o conhecimento e aprisionando em partes, e seus doutores pedantes e despolitizados, formando profissionais bitolados. A UFBA é, antes de tudo, um saco, com seus professores acomodados, que nem às assembleias da APUB vão, seus estudantes apressados, correndo atrás de um canudo, sem sequer olhar os murais, e seus funcionários exigindo 30 horas semanais, nem um minuto a mais. A UFBA é, antes de tudo, um saco, com seu desrespeito aos estudantes,
sua desafeição com ex-alunos e falta de respeito aos aposentados. E com seus mestrandos subservientes, bajulando orientadores alienados, que estão descaracterizando a universidade com seus cursos e serviços privatizados. Apesar de todos os defeitos, eu continuo apaixonada pela UFBA. Talvez pela necessidade de me sentir em casa e poder criticá-la livremente, como uma mãe critica a uma filha desnorteada. Continuo apaixonada pela UFBA porque sem ela não teria formação superior, nem a oportunidade de ter defendido muita gente com meus pedidos de vistas aos processos e principalmente com minhas palavras. Continuo apaixonada pela UFBA porque ela me deu a oportunidade de morar na casa da universitária. Ali sim é que foi para mim uma verdadeira universidade. Fazendo um parênteses, eu acho que nenhum reitor deveria pensar em vender as 3 casas universitárias. Tem que vender para fazer outra. O Brasil tem dinheiro demais, tem tanto dinheiro que furtam tanto. E não há nem cadeia para quem furta, para quem é corrupto. Então faça novas casas, é preciso, mas deixe aquelas, porque cada uma delas é objeto de recordações e lembranças de milhares de estudantes que por lá passaram. Eu não consigo passar na Araújo Pinho sem olhar aquela casa. Sem falar no seu valor arquitetônico. Essa aqui mesmo é a origem britânica. Eu vi bairros inteiros com esse modelo de casa, não é? Mas continuo apaixonada pela UFBA porque ela é pública e gratuita, e seus servidores e professores politizados não podem ser punidos por causa de suas falas. Continuo apaixonada pela UFBA porque nela eu encontro muita gente séria e tentando construir uma universidade mais competente, humanista, sobretudo humanista, irrequieta, crítica, atraente, efetivamente pública e, sobretudo, mais comprometida com os pobres e injustiçados. Continuo finalmente apaixonada pela UFBA, não pelo que ela é ou tem sido, mas pelas suas potencialidades. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, a gente fica assim. Brasil, qual é o seu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Só Deus sabe o quanto sofri e sofro, né, por discriminação. Eu fui vítima de tantas discriminações que eu nem ouso falar de memória. Vou ler. Primeiro, por ser catingueira. Cheguei em Conquista, o pessoal me tratava assim de lado. Catingueira, chamava assim tabarua. Era tabarua. Segundo, por não ter parido. Acham que uma mulher só se realiza, só é mulher de verdade, se botar filho no mundo. Terceiro, por ser pobre. Não precisa nem dizer porquê. Quarto, por não me vestir conforme manda o figurino da burguesia. Olha minhas calças desbotadas, estou aqui porque o diretor exigiu. Mas depois eu vou vestir minha roupinha básica. Quinto, por ter sotaque tremedalento. Fala, Joaquina, que nota você teve? 10, pocava na risada. Joaquina, você é de onde tremedal? Pocava na risada. Quando eu fui estudar espanhol, que vi que pronuncia-se dal mesmo, mel, aí eu falei, eles são ignorantes, por isso que eles riam de mim. Por ser mulher. Nós assim da classe média, média alta, a gente não sente muito. Agora,
Vão assistir a audiência no Fórum Rui Barbosa, que vocês vão ver o quanto a mulher pobre da periferia sofre, que o homem se vale da força bruta para destroçá-la. Por ser rebelde. Até uma aluna minha disse: professora, a senhora é legal, eu gosto da senhora, agora se a senhora fosse um pouco menos rebelde, seria melhor ainda. Uma aluna de 18 anos, e eu com 57 na época. Por combater os preconceitos. Todos têm que ter preconceito. Se alguém não tem, é vista-se mal vista. Por criticar os arrogantes. Eu adoro isso aí, eu adoro criticar os arrogantes, sabe? Por não usar pintura. Estou aqui com meu rosto limpo. Eu acho que eu gosto da forma como os homens tratam seu rosto limpo. Brasil, mostra a sua cara. Eu mostro minha cara, mas dizem, ela não é muito feminina não, ela não usa pintura. Por não usar, que mais? Enfim, por ser lésbica. E diria, até minha inteligência foi motivo de discriminação. É que eu sou da época em que mulher não tinha direito de pensar. Quando aparecia uma mulher assim com fama de inteligente, como fui eu, os homens, era raro um homem que tinha coragem de namorar. A gente tinha que viver solitária. A maioria desqualificava. Não, é machão, é mais fêmea, é feiosa, é dona da verdade. Aqui na universidade, acho que caiu um pouco de moda chamar negro, macho e fêmea, isso, aquilo, isso é coisa do interior. Aqui é assim, ela é dona da verdade. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivendo. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Os homens reagiram com agressividade ou ironia aos movimentos de liberação da mulher. Ficava com medo de perder os privilégios, afinal os homens têm tanto privilégio, né? Mas eles também são inteligentes e logo descobriram que essa coisa de liberação feminina só lhes trazia lucro. É inegável que a situação da mulher, desde que eu nasci até hoje, melhorou muito, mas tem muito mais para melhorar, principalmente para as mulheres pobres, porque eu diria que o preconceito contra a mulher está muito associado com baixa escolaridade e baixa renda, né? É uma associação entre as duas. E por que eu digo que os homens só fizeram ganhar? Eles aqui podem até não confessar, mas no mínimo estão sabendo que eu estou falando a verdade. Tem mulher que trabalha mais, tem renda maior do que o marido, mas continua acumulando seu trabalho árduo lá fora, mulher gerente, mulher isso, mulher aquilo, com a educação dos filhos e com a chamada, pomposamente, administração do lar. Enquanto os homens vão para os bares à noite, beber, bater papo, jogar no clube, elas ficam lá cuidando, ensinando as lições dos filhos, isso, aquilo, e ainda são chamadas de perversas porque foram trabalhar fora. Quando se separam, quem é que em geral fica com os filhos? Enquanto os ex-maridos vão buscar novas namoradas, viver novas aventuras. E no mercado do amor, quem vale mais? As estagiárias, pois é, coitado, morro de pena, minha 18, 19, 20 anos, professora, eu não acho namorado. Nós estamos agora aceitando 2 dividir um homem. Tá com frio ainda? Pobres mulheres, Então chega a casar. só depende delas a transformação dessa coisa, porque são elas que são as primeiras professoras de seus filhos. Mas eu não sei, às vezes eu fico assim pensando, por que as mulheres idolatram tantos homens? Eu pergunto, será que é apenas por causa de um pênis que eles têm? Ou é resultado de séculos de condicionamento numa situação mais rebaixada?
Eu não tenho resposta, eu apenas pergunto a vocês, sabe? De quem depende que a opressão termine? Esse poema é do, digamos, intelectual que eu mais respeito no mundo. Bertolt Brecht, alemão. Entre os oprimidos, muitos dizem: nosso sonho jamais se realizará nunca. Quem ainda vive, jamais deve dizer nunca. Quando os dominadores falam, os dominados também devem falar. Quem se atreve, pois, a dizer nunca? De quem depende que a opressão continue? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. Os caídos que se levantem. Os que estão perdidos, que lutem. Os vencidos de hoje poderão ser os vencedores de amanhã, se lutarem unidos contra todo tipo de opressão. Eu disse que esse show, essa aula, esse encontro, iria defender direitos humanos, centralizando a questão do preconceito. Vamos agora falar no preconceito racial. Quando cheguei ao Rio pela primeira vez, era 5 horas da tarde de um dia de sábado. Eu saí da rodoviária correndo, fui para a residência da universitária da URCA, pertencente ao FRJ, corri para o banheiro, tomei um banho, vesti aquela maravilhosa calça ali desbotada, comprada numa importadora ali da Avenida 7, era tão boa que a gente comprava, passava 1 ano sem lavar, ela não sujava, não sei por que não sujava. O dinheiro só dava para, como sempre, pão, banana, leite integral, e era um pouquinho mais, dava para comer aquele pernil deliciosíssimo que era vendido na Avenida Copacabana. Todo mundo o pessoal da arte só falava nele, né? Apesar de pouco dinheiro, eu estava determinada a ver o show de Gal Costa. Afinal, ela ia lançar a música Pérola Negra. Eu não tinha dinheiro para pagar ingresso, mas eu fui. Dei a maior sorte. Mal entrei no prédio do teatro, lá na Rua Siqueira Campos, encontro um negro muito atraente. Meu olho bateu no dele e foi atração pura. Ele era artesão, fazia sandália de solado de pneu de caminhão. Quando eu cheguei na Bahia com a minha, todo mundo me olhava aquela sandália bacana. E conhecia todo mundo, que ele era muito dado, né? Foi fácil ele conseguir ingresso para mim e para ele. Vamos assistir Gal com seu Pérola Negra, te amo, coincidência. E depois fomos andar. Copacabana, Botafogo, fomos estacionar lá no... Estacionar andando, de carro. Lá no Museu de Arte Moderna, que é um lugar aprazível demais. Depois fomos ver Aterro da Glória. E já estava amanhecendo quando a gente chegou na casa dele, em Santa Teresa, no bairro maravilhoso Santa Teresa. No outro dia fomos à praia, ninguém olhou. Fomos a uma boate que tinha gente de tudo quanto é idade, desde 18 anos até 80, 80 e poucos. Ninguém olhava para ninguém, tudo muito natural. Eu tinha uma tia em São Paulo, convidei para ir comigo, fomos, mas para quê? O povo botava a cabeça de fora, até nos ônibus, para conferir se era uma branquela com um negro.